por esse tempo que o Senhor mesmo tem providenciado para as nossas vidas, para estudarmos a Tua Palavra, para conhecermos mais de Ti. E nós te pedimos, Senhor, que na Tua misericórdia Tu nos assistas. Tu nos envies o Teu Espírito para a compreensão daquilo que vamos estudar. Que o Senhor mesmo nos comunique graça para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos lá. Apocalipse 5, nós já começamos a analisar esse capítulo. Nós temos dito que esse capítulo, ele é um capítulo que está em paralelo com o capítulo 4. Toda a estrutura, viu, Igor? Encosta para a minha porta do barulho lá. Todo o paralelo que nós temos é idêntico no capítulo 4 e capítulo 5, a estrutura é a mesma. A diferença é que no capítulo 4, Deus está no trono para começar a mostrar o juízo que virá sobre a história. E aí nós temos entendido que esse juízo sobre a história, ele precisa ser entendido como sendo a história apocalíptica e a história do escatom final. Então, esses dois movimentos estão no Apocalipse. Do capítulo 1 até o 18, nós temos analisado já algumas coisas. Toda a história e juízo está acontecida, já foi, já passou. Agora, do 19, é outro evento, acabou o outro, oh meu Deus do céu. O pior é que não tem nem recarga aqui, não deixaram. Do 19 até o 22, então ele está aguardando o cumprimento. Então, o juízo está aberto. Diante do trono está Deus, para começar a fazer o juízo, e o capítulo 5, então, nos traz o Cordeiro de Deus. Então, como eu já falei, eles estão em paralelos estruturais idênticos para nos dizer o seguinte: Deus e Jesus Cristo, mesma coisa. Não há diferença nesse sentido. É aqui que nós temos a questão da divindade de Jesus. Obviamente que nós aprendemos biblicamente a distinguir a divindade dele dentro da Trinidade de Deus. O Deus que nós cultuamos é um Deus trino. Deixa eu só pontuar aqui onde nós estamos aqui. Ele é um Deus trino, que é o responsável por toda a história. Mas o capítulo 5 nos mostra que é o Cordeiro que é responsável pela execução do juízo. Daí nós temos que parar para pensar sobre essa figura do Jesus que a gente está cultuando. Nele também está manifesto tanto o amor como o ódio, a justiça que perdoa e a justiça que executa a ira. Então essa figura que pinta do Jesus, paz e amor, só love, como diz aquele hino, né? Fabiano adora os hinos, só love. Não é assim. Nós já vimos no capítulo 3 que ele disse que ia matar Jezabel. É o mesmo Jesus que você diz, olha, ele te ama, ele vai matar Jezabel. 5, então, começou com essa figura dele agora, porque a grande questão, nós temos visto lá no mar, vira a sua mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, na mão de Deus, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado e com 7 selos. Nós já vimos o que significa essa figura no nosso último encontro. Vi também um anjo forte, também já examinamos isso, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ou seja, nem na mais alta hierarquia angelical havia alguém que tivesse autoridade para abrir esse livro. Também já examinamos isso.
Versículo 3: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. A ideia, como nós dizemos, não é especificar quem no céu, quem na terra ou quem debaixo da terra. A ideia é um hebraísmo isso aqui, para dizer, em lugar nenhum se encontrou alguém que pudesse abrir esse livro. O que esse livro traz? Todo o juízo de Deus. O juízo que está ali revelado. Quem podia revelar isso para nós? Ele diz, ninguém foi achado. E ainda coloca mais. Ele não só não foi achado quem não podia abrir o livro, nem mesmo pessoas que fossem capazes de olhar para o livro. Quem poderia olhar para ele? O que indicava não somente a sacralidade do livro, ele é um livro extremamente santo, mas mais do que isso, ele é um livro que traz revelações horrorosas, temíveis. Quem pode olhar? Ninguém foi achado. É um livro cujo discurso é muito duro. Dê uma olhada em Ezequiel. Capítulo 2. Versículo 9. Então vi, Ezequiel 2:9. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro. Observe que é a mesma figura de Apocalipse 5. Ele está escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e maldições. Ais, aí, é o gênero literário profético para dizer que ali estavam escritas maldições. Quem é que pode abrir esse livro? Ninguém foi achado. E ninguém podia sequer olhar para ele. Tal era o seu conteúdo terrível. Terrível. Ok? Agora que você entendeu, continuemos. Versículo 4. Apocalipse 5:4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha que coisa louca. João sabe que é um livro terrível. E ele chora porque ninguém foi achado em condições de abrir. Como é que você reagiria se soubesse que o livro só tem desgraça? É melhor deixar fechado, né? Se o conteúdo é esse, né? Isso me lembrou aquela história de Dom Paulo Couto, lá no século XVII, né? O cara que ia na igreja, mas não se convertia. Aí depois adoeceu gravemente. Estava lá nas últimas. Aí chamaram o pastor lá para orar por ele. Aí o pastor foi e falou de Jesus de novo, ele disse que ele aceitou. Aí o pastor falou, então nós vamos aproveitar enquanto a vida, vou batizar você. E aí você tem que fazer a sua confissão de fé para a gente poder te batizar. E aí o livro de oração comum que a nossa igreja usa, né, no batismo ele diz assim, você promete renunciar a todo mal. Diz que o moribundo lá assim. Você promete renunciar a Satanás e todos os poderes malignos. Diz que o moribundo olhou para o pastor, ficou meio assim. Pastor,
Eu acho que essa não é uma boa hora para eu arranjar inimigos, né? Assim, então, cara, olha, o livro só tem desgraça, é melhor não abrir, né? Olha, vai ser visto aqui é melhor deixar fechado esse livro. João chora porque não tinha quem abrisse o livro. Porque a ideia, irmãos, é o seguinte: por pior que seja a revelação dele, ele também traz esperança. Porque ainda que seja duro saber o que Deus vai fazer com a história e com os homens, isso também significa para nós o fim de toda perseguição. Significa para nós o fim do nosso sofrimento, o fim do nosso martírio. Então os irmãos lá estão comendo o pão que o diabo amassou. Nero está prendendo os irmãos, fazendo tocha viva, lembra? Pendurou lá os homens, milhares, não lembro quantos milhares de cristãos pendurados no jardim. Pelo queixo, ó, dona Deise ali estudando essas coisas terroristas. Ai meu Deus, dona Deise. A dona Deise vai nos detalhes. Ele estava pendurado pelo queixo dizendo: ai! O cara pendurou e tocou fogo. A perseguição que esses caras estão vivendo na época do Apocalipse é terrível. Terrível. E a ideia de João é assim: por pior que seja a notícia que esse livro tem, é também o juízo de Deus sobre todo esse mal. Então é melhor a gente encarar logo a notícia ruim para entender o que é que tem de esperança na notícia ruim. Por isso João chora, porque não foi achado ninguém que pudesse abrir e nem mesmo olhar para ele, o que indicava o temor que os homens tinham de olhar para a revelação que estava naquele livro. Eu não sei, mas me parece que isso não é muito diferente de hoje, quando os irmãos leem o Apocalipse. Os irmãos leem o Novo Testamento, aí quando eles terminam o livro de Judas, que bom, Mateus de novo. Aí ele vai para Mateus, começa tudo de novo. Tem alguns que ficam com tanto pânico. Gênesis. Vamos lá longe. É o medo de encarar a realidade do que vai vir pela frente. Porque é duro, irmãos, é fato. Lembra-se, eu acho que nós paramos no domingo, no último domingo de estudo, lembrando do que Amós falou. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. É dia terrível. Não deveria ser o nosso desejo o dia do Senhor. Deveria ser para nós a esperança, mas o desejo não. Dá para você entender quando Cristo voltar, a igreja arrebatada, olhando o juízo acontecer? Dá para você entender que você, salvo, está lá no céu arrebatado, olhando o juízo, e nesse juízo pode estar o teu pai, a tua mãe, teu filho. Você vai continuar achando que é um dia de alegria? É um dia terrível. E que a gente só vai sobreviver a ele por causa do consolo de Deus no nosso coração. Somente o consolo de Deus. Então não é um dia de alegria. Ok? Levantou a mão aí? Não, estou complementando. Ah, tá, ok. Então vamos lá, aí ele continua. Versículo 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, e nós observamos essas duas figuras também, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Nós já vimos a figura dos seres viventes, capítulo 4, já passamos por isso. Já vimos a figura dos 24 anciãos. E nós vimos que eles estão diante do trono de Deus, no capítulo 4, como testemunhas da ira de Deus e testemunhas da justiça de Deus sobre a terra. Agora eles contemplam algo diferente. O cordeiro que havia sido morto. Essa figura, ela é muito interessante. Por 2 razões. Primeiro, aparentemente o cordeiro não é feroz. O que você pode esperar de um cordeiro? Nada. Ele é dócil. Ele é até meio ressabiado. Não sei quanto você já brincaram com ovelha. Você nunca vai poder esperar a agressividade do cordeiro. E esse cordeiro aqui ainda tem uma outra característica. Ele é um cordeiro morto. Que havia sido morto. Então, aparentemente, que esperança tem para a gente? Nenhuma. A menos que você entenda a segunda dinâmica dessa figura. Esse cordeiro foi morto para cumprir a justiça de Deus. A ira de Deus que estava sobre os homens foi executada neste cordeiro. Então isso já é um problema agora, porque significa que de fato a ira de Deus ela é real e não é uma ira pequena. Há pouco tempo atrás nós meditamos no sermão sobre o sacerdócio de Jesus e o sangue dele. E olhamos para Isaías 53, onde Isaías 53 diz que Deus se agradou em moer. A palavra hebraica, ela tem o conceito de triturar o cordeiro. Entende? Deus não triturou o cordeiro com dó. Ele se agradou. O problema é que Isaías 53 disse que aquilo era o que Deus ia fazer conosco. Deus está pronto a tomar os homens e triturar os homens com a sua ira. E ele o fez no cordeiro. A ira dele foi satisfeita. E agora Apocalipse está falando que vai ter ira de novo. Agora a ira não é mais de Deus Pai. Agora é a ira do cordeiro. É por isso que no capítulo 3 ele diz que ia matar a desgraçada da Jezabel mesmo. Por que no livro de Atos, no dia de Pentecostes, os irmãozinhos entraram em crise lá? Por que eles deram aquele brado de desespero? E agora quem poderá nos ajudar? Ah não, isso eu já pude. Que faremos, pois, irmãos? Lembram dessa frase? Em grego, isso aqui é colocado em tempos verbais fortes de desespero. Quando eles entenderam a pregação de Pedro, eles entraram em desespero e perguntaram: que faremos agora?
E o que é que Pedro disse para eles? Resumindo o sermão de Pedro: olha, os últimos dias já chegaram. Não é à toa que o Espírito Santo foi derramado. Mas sabe por quê? Porque o Messias veio. O Messias já chegou. Vocês mataram o Messias. Olha que desgraça. A esperança veio. Vocês mataram a esperança. Mas não acabou. Ele ressuscitou. Aí dá para você ouvir aquele barulhinho dos grilos, né? E agora? O cara está vivo. Ele vai perdoar a gente ou vai executar? Aí Pedro diz assim: ele vai voltar. Como juiz. E agora? O que faremos? Você entendeu o desespero dos caras? Está muito claro que a volta do Senhor é uma execução terrível. A ira dele vai ser executada como nunca se viu. A questão de Pedro é que até ele voltar ainda há esperança. Se você se arrepender e crer no nome dele, então você pode ser salvo. Mas se você não se arrepender, a ira dele está contra você, e a ira dele não é pequena. Então, quando João coloca essa figura do cordeiro, que acabou de morrer, ele está dizendo: a ira de Deus ela é real. Ela foi executada nele. Se você tem alguma dúvida de que Deus vai executar a história, olhe para Jesus. Nele a história está executada. Aí ele continua: esse cordeiro tinha 7 chifres. A ideia de chifres no Apocalipse não é apenas no Apocalipse, entende? Isso aqui é literatura apocalíptica. Significa que nós temos mais de 250 livros apocalípticos que foram achados já. Não é que foram escritos, sabe Deus quantos foram escritos, mas que foram achados pela arqueologia, que foram escritos entre o ano 300 antes de Jesus e o ano 150 depois de Jesus. Depois disso a gente não tem mais nenhum Apocalipse achado por aí. É provável que ali pelo 2º século depois de Cristo esse tipo de literatura tenha acabado, não temos certeza. Vai que acha alguma coisa nova, mas por enquanto a datação é essa. É um tipo de texto que começou no ano 300 antes de Jesus, por volta do ano 150 depois de Jesus, nós não temos uma notícia. De tudo que já foi produzido, mais de 250 livros apocalipse já foram achados. Entre eles, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Judas, até o Judas tinha Apocalipse. Todavia, todos esses textos são apócrifos. Eles são falsos, mas são textos apocalípticos. Então, vamos dizer assim, na literatura apocalíptica. Então, porque quando você pegar esses livros, você vai encontrar a figura dos chifres. Um bom trabalho para você entender quais as fontes disso daí é o trabalho do Pierre Pridgeon. O Pierre Pridgeon ele cita vários apocalipses onde essas figuras são localizadas. Apocalipse de João é o nome do livro dele. E um outro excelente trabalho que a gente tem mencionado aqui é o trabalho do Great Osborne, Comentário Exegético do Apocalipse. Ele também vai citando as fontes apocalípticas onde essas figuras aparecem. Então, voltando, quando ele fala desses 7 chifres na literatura apocalíptica, significava poder, autoridade. Era essa a ideia. Então, esse cordeiro que foi morto tinha 7 chifres. O que é que o número 7 na Apocalipse significa? Perfeição. O poder e a autoridade eram perfeitos nele.
um símbolo interessante. Porque observe, por exemplo, no capítulo 13. 13:1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Mas a minha besta está mais forte que o cordeiro. Que negócio é esse? Não. A besta tinha todo o poder. 10 não era número de perfeição, era de inteireza. Ela tinha todo o poder sobre o império. Mas o poder dele, ou da besta dela, não era perfeito. Era um poder opressor. Não era perfeito. Não havia perfeição na autoridade da besta. É por isso que havia perseguição. E no cordeiro? Não, o poder é perfeito, pleno. O que é que significa? Ele é justo. Ele usa a autoridade dele com justiça. O que é que isso significa? Ele perdoa quem deve ser perdoado e mata quem tem que ser executado. Nele não há injustiça. Entendeu? Não confunda, a besta não é mais poderosa que o poder. Até porque era defeituoso. E aí? Mostra aqui que era defeituoso. Tinha 10 chifres, mas só tinha 7 cabeças. Ok, a gente vai chegar na besta para entender essa. Mas é por aí mesmo. Ok, a ideia é essa, de defeito mesmo. Vamos lá. Então, esse cordeiro tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Aí ele já explica o que é isso. Esses olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Nós vimos essa figura dos 7 Espíritos no capítulo 1. Pega lá a sua Bíblia, recapitulando. Há uns 2 anos atrás a gente estava no capítulo 1. Versículo 4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. A ideia aqui era da plenitude do Espírito de Deus. Então o conceito de 7 Espíritos é um conceito ligado na apocalíptica joanina ao Espírito Santo. Ele é a plenitude do Espírito de Deus. E agora João diz que o cordeiro tinha os 7 olhos, ou seja, os 7 Espíritos. Ou seja, ele tinha diante dele o Espírito Santo de Deus enviado por toda a terra. Perfeito. Quando eu for, eu vos enviarei o Espírito Santo. E então, depois que ele subiu aos céus, o que veio sobre a igreja de Pentecostes? O Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para agir na igreja ali, em toda a face da terra. Então, o que João está dizendo é que esse cordeiro morto, que parecia frágil, é o cordeiro que é digno de abrir aquele livro. Ele conhece a ira de Deus. Ele tem o poder para executar a ira de Deus. Ele é justo e fiel para executar a ira de Deus. E ele tem o conhecimento de toda a face da terra por meio do seu Espírito. Você quer ir contra ainda esse justo juiz? Você quer se levantar contra ele? Continuando, João diz: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Oh, glória! Agora é que o mistério é grande. Eu não sei quantos de vocês lembram, há uns anos atrás, antes do terrorista do Yasser Arafat morrer,
O Benjamin Netanyahu, de Israel, mandou cercar a residência do Yasser Arafat. Ele foi só matando os palestinos que queriam defender o Arafat, foi matando e cercou a residência, o QG de Yasser Arafat. Ele não deixou ninguém entrar lá, ele foi matando o Yasser Arafat com falta de comida e água. Na época, nosso digníssimo, miserável filho do inferno, o presidente Lula, mandou apoio ao Yasser Arafat. Impressionante como o PT gosta de apoiar terroristas. Um negócio assim. Mandou apoio ao Yasser Arafat. Também era só o que o Lula podia fazer. E as semanas foram passando e o Yasser Arafat estava doente. E os palestinos não conseguiam fazer nada. Hamas, Hezbollah, foram imobilizados por Israel. Aí, num desespero, a ONU pediu a intervenção do George W. Bush. Aí o Bush pegou o telefone e ligou para o Benjamin Netanyahu. Noticiado pela mídia, Netanyahu disse para Bush: essa guerra não é sua, não se meta. Bush desligou o telefone e calou a boca. Quem é que fala com o presidente americano desse jeito? Me diz qual é a nação louca para falar com o presidente americano desse jeito. Só Israel. Estados Unidos fez nada. Depois que o Yasser Arafat estava já nas últimas, o Netanyahu mandou o exército sair, apenas para dizer: entendam quem manda. Por que eu estou te contando essa história? Porque essa cena aqui, se o cordeiro não é Deus, esse cara estava fuzilado. Observe que a expressão diz que esse cordeiro veio e tomou o livro da mão direita do que estava no trono. Quem é que estava no trono? Deus. Quem tinha o livro na mão? Deus. E o cordeiro chega e não diz: o Senhor pode me dar? A palavra grega que utiliza é: ele arrancou da mão que estava no trono. Ele chegou no mesmo pé de igualdade a Deus Pai e tomou o livro da mão. Quem você acha que tem autoridade para chegar diante de Deus Pai e dizer: entrega aqui? Tem uns doidos por aí. Tem uns doidos por aí que ficam lá que nem a ameba dizendo para o Todo-Poderoso: eu determino que eu não passe. Mas esses aí já perderam a noção mesmo. Já perderam a noção. Eu não esqueço até hoje. É legal quando você vê alguns desenhos, né? Desenho ajuda a gente a deixar bem clara a coisa. Isso sempre para mim foi muito óbvio. É louco um cara que queira chegar para Deus e dar ordem em Deus. Mas eu lembro um dia que o Adalto Lourenço mostrou para a gente tudo que se sabe do universo até agora. Cara, é muita coisa, é muito louco. O que é o planeta Terra dentro desse universo todo? É um negocinho que quase a gente não vê. É um grãozinho de areia quase imperceptível à Terra de tudo que já se sabe do universo, e ainda não se sabe nem um terço de tudo do universo. Aí o Adalto diz assim: rapaz, eu não entendo como é que alguém, um ser insignificante que mora nesse negócio chamado Terra,
tenha a coragem de chegar para o Criador de todas essas coisas e dizer: eu tomo posse, eu determino, eu ordeno. Parece uma formiguinha. Então, cara, se você pensar bem, é uma ameba. É menor que a formiga. É uma ameba tentando dar ordens em Deus. Mas agora em Apocalipse o Cordeiro vai e toma o livro. Tinha você entender quem é o Cordeiro? O Cordeiro frágil, imolado, que foi morto. O pobre coitado do Jesus Cristinho. Não, porque no filme do Mel Gibson era assim que o pessoal saía do cinema. Coitado dele, apanhou tanto, não. O pessoal saía com dó de Jesus. Não, cara, aquilo ali era você. Você tinha que sair de lá, era horrorizado com a desgraça que é você e o que Deus vai fazer contigo, se Ele não vê o Cordeiro em você. Porque esse Cordeiro frágil, coitadinho, que o pessoal vende por aí, né? Eu disse para vocês que aquela placa de Goiânia, eu vou parar na fogo daquela placa. Depois do Outlet, à tua direita, tem uma placa que dê uma chance para Jesus. Rapaz, você acha que ele precisa de chance? Aquele que toma o livro da mão de Deus Pai precisa de uma chance. Você não está entendendo, você está embriagado, não é possível. Ele tem autoridade plena reconhecida por Deus Pai. Versículo 7: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, olha agora, os 4 seres viventes, lembre-se, os 4 seres viventes são 4 anjos, que representam diante do trono todos os poderes da criação: os animais selvagens, os animais domésticos, os animais que voam e o ser humano. Os 4 anjos e mais os 24 anciãos, que eram os representantes do Antigo Testamento. Lembre-se disso, o Antigo Testamento, na contagem judaica, tem 24 livros. Então se referia aos 24 autores do Antigo Testamento, ou seja, a palavra de Deus até então conhecida. Os representantes da criação, os representantes da palavra de Deus, chegam diante do Cordeiro e se prostram. O mundo criado, a palavra revelada, tudo se prostra diante dele. Bicho, esses caras não estão entendendo quem é Jesus. Essa semana eu estava lá em Uberlândia e tinha um rapaz que é da Sara Nossa Terra. Ele é um dos 144 do Bispo Lucas, que é o segundo depois do Rodovalho. Esse cara foi assistir a minha aula na segunda-feira, entrou numa crise doida. Aí ele vinha embora para Brasília na terça. Ficou lá a semana toda para assistir o curso. E aí ele me contava algumas coisas quando ele começou a entender. E ele me contou algumas coisas que eu disse: bicho, tua igreja não sabe quem é Jesus mesmo. Aí uma noite eu estava falando lá do pessoal da tribo do funk, gospel. A mulher se separou do marido. Eu disse: eu não sei por que isso me surpreende. E aí ele dizendo: pastor, a primeira vez que eu vi, eu disse assim: não, isso não é possível. Tinha uma música deles, funk, que ele dizia assim: desce para Jesus.
Cara, esse pessoal não sabe quem é Jesus. Primeiro que isso é uma blasfêmia sem tamanho. O funk é a reprodução dos movimentos sexuais para estímulo sexual. Descer no funk é descer sobre o pênis do homem. Você está entendendo a loucura quando você diz desce para Jesus? Então, cara, você não está tendo ideia da blasfêmia que você está falando. Agora, por que isso? Porque eles não conhecem quem é Jesus. Sabe, a nossa terra criou um falso Cristo para enganar falsos adoradores para conduzi-los ao inferno, nada mais do que isso. Olha quem é esse Cristo que está revelado aqui. Em que os anjos e toda a palavra se prostra diante da presença dele. O doido do apóstolo João, tão maravilhado com isso, no final do livro, capítulo 2, ele inventou de se prostrar diante dos anjos. E os anjos disseram: não, meu filho, levanta. Você não está entendendo. Você ficou muito maravilhado com o que você viu aí, que está fazendo besteira já. Só diante de Deus o homem se prostra. Toda a criação, todos os anjos, toda a palavra se prostra diante de Jesus. Que loucura é essa desse Cristo permissivo que as igrejas têm criado? Fala para mim. Obrigado. Preciso de um copo d'água para me acalmar. Um daquele Carmeia. Cara, é loucura o que a pessoa está fazendo. Eles se prostraram diante do Cordeiro. Olha agora, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles vieram ao Cordeiro para adorá-lo e para interceder diante do Cordeiro. E eles então passaram a adorar. Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aleluia. Domingo que vem a gente examina o conteúdo da adoração. Nosso horário está fechando. Se tem alguma dúvida? Fale agora o cálice para sempre. Porque provavelmente eu nunca mais vou dar esse estudo do Apocalipse. Jesus vai voltar e... Perdeu 2 anos, agora a gente chegou no capítulo 5. Até terminar isso aqui, Cristo já voltou. Nenhuma dúvida? Beleza, você não tem dúvida. Aí, quando você mencionou lá no início que esse livro ele não era tipo de ser aberto nem visto por ninguém. Ninguém poderia abrir. Aí você mencionou o livro de Ezequiel, onde ele fala que viu. Uhum. Aí como é que eu entendo que a coisa que não era para ser vista e Ezequiel viu? Ezequiel tratava de um outro juízo sobre Israel. Então volta lá para você ver um negócio interessante. Ezequiel 2.
Nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Estava escrito lamentações, suspiros e atos. Quem abriu esse livro para Ezequiel ver? Deus. Ezequiel podia abrir? Quem pode abrir o livro que está diante agora dos seres? Não, diante dos seres, que são os representantes da criação, e dos 24 anciãos que representam quem? A palavra, o Cordeiro. Eles também não podem abrir. Ezequiel não era um dos 24. Se a interpretação dos 24 anciãos está certa, Ezequiel era um desses. Ele também não podia abrir. A revelação de juízo que ele viu aqui foi Deus que abriu. A diferença é que agora quem abre o juízo do final dos tempos é o Cordeiro. Esse juízo aqui dizia respeito a Israel, e o do Apocalipse, de toda a história. Entendeu? Só Deus pode abrir. E Ezequiel é Deus, Apocalipse é só Cordeiro. Com essa questão do verbo olhar, que está aqui falando no hebraico, esse mesmo significado de olhar, ou tem outro significado? No texto de esse mesmo texto. Ezequiel, Apocalipse. Ezequiel. Então vi, ou olhei, e este certo não se estendia para mim. Talvez em hebraico não tenha esse mesmo. Não, a ideia de ver depende do contexto. A palavra hebraica, ela tanto pode se referir a um olhar mais íntimo, mais aproximado, como uma simples observação. Então o que ele está dizendo aqui no versículo 9 é melhor entendido como assim: então vi e eis certa mão se estendendo para mim. Ele viu a mão estendendo, eu vi. Na verdade, ele não olhou para o livro, ele só viu aquela visão. Ele viu aquela visão. E essa visão agora estende o livro para ele aberto. Ele não podia abrir. É a mão que traz o livro que abre o livro para que ele veja. Ok? Do mesmo jeito que o Cordeiro agora vai abrir diante dos seres viventes, e dos 24 ele vai abrir o significado dos seus. E aí o bicho pega. Vai começar a abrir os selos, o negócio fica feio. Aí fala, é desgraça demais. Ele diz, não, ainda não abriu o sétimo. O sétimo é o pior. Ok? Alguma outra questão? Eu não quero vos atemorizar hoje à noite. Estou ficando por aqui. Vai que vocês não vão conseguir dormir essa noite. Tranquilo? Amém. Então vamos nos preparar para a celebração.